Iniciando então pelo que é um hormônio esteroide, na verdade não é só hormônio esteroide aqui. O que a gente vai falar são de sinalizadores de moléculas sinalizadoras que na verdade são lipofílicas. Por que lipofílicas? Vamos lá. Uma célula que é capaz de sintetizar hormônios esteroides, sintetizar uma molécula esteroide que é sinalizadora, né, que vai para a corrente sanguínea e vai ter essa característica de comunicar através de vias neuroendócrinas, essa célula é uma célula que a gente chama de esteroidogênica, tem várias formas de chamá-la. Essa célula é capaz de fazer o quê? De pegar a molécula, que é um precursor lipídico, por isso, essas moléculas são lipofílicas, porque elas são derivadas de um lipídio, elas são derivadas de uma molécula lipídica que é quem? Principalmente, gente, a partir do colesterol. Então, é a partir da alteração das ligações químicas de uma molécula de colesterol, mexendo com carbono, com hidrogênio, modificando o colesterol, que existe uma infinita possibilidade de criação de substâncias. E essas substâncias são os hormônios esteroides. É basicamente isso. Essa célula tem que ter acesso a uma fonte lipídica, a uma fonte desse precursor lipídico. Então, o que acontece é que geralmente dentro dessas células existem gotículas de lipídios mesmo, às quais ela tem acesso e ela consegue retirar essas moléculas de colesterol, mas não basta isso, ela tem que ter as enzimas específicas para isso. Porque, por exemplo, a conversão do colesterol em um intermediário, acompanhando aqui embaixo, que depois vira progesterona, e assim por diante, são enzimas específicas que vão transformando essas substâncias de uma em outra. Às vezes essas substâncias são substâncias meramente intermediárias, que elas viram aquela substância só para poder ter uma enzima específica para pegar essa substância e transformar em outra. Mas muitas vezes essa outra substância vai ter um receptor para ela. É aí que a gente costuma dizer que ela tem uma função biológica conhecida, que é quando existe algum receptor conhecido no organismo para aquela substância. E assim por diante. E muitas vezes essa conversão de uma substância em outra não acontece necessariamente na célula secretora. Às vezes, lá na célula-alvo, quando essa substância percorreu a corrente sanguínea e foi para a célula-alvo, na célula-alvo ela vai ser convertida em outra substância, ou seja, a célula-alvo tem que ter a enzima responsável por essa conversão também, para poder haver resposta, para poder haver reconhecimento dessa substância e para poder haver resposta também. Então, o que determina o que está sendo demonstrado aqui? Alguns exemplos a partir do colesterol de células como células no ovário, por exemplo. O que o ovário tem que a glândula suprarrenal não tem? O ovário tem enzimas como aromatase ou enzimas responsáveis em converter, por exemplo, um colesterol em outro intermediário, que depois vai virar DEA, que depois vai virar androstenediona, que depois vai virar estrona, para depois virar estradiol. Ou essa androstenediona ser convertida em testosterona para ser convertida em estradiol. O ovário tem essas enzimas. A suprarrenal tem menos. Aqui é só um exemplo, certo? Um exemplo hipotético para vocês entenderem que o que vai é permitir uma célula secretar um determinado tipo de hormônio esteroide e outras não, é a presença, a quantidade de enzimas específicas para isso. Às vezes, glândulas diferentes conseguem secretar hormônios iguais. Isso quer dizer o quê? Que elas têm as mesmas enzimas para isso. Mas aqui é caso de uma enzima específica para cada substância e assim por diante. Geralmente, o que acontece? Tentando agrupar tudo isso aqui, esses hormônios esteroides, para a gente já partir para conteúdos mais relevantes, porque a gente vai ver. A partir do colesterol, existem enzimas que vão converter esse colesterol, essa enzima é a desmolase, isso aqui acontece dentro da mitocôndria, convertendo primeiramente, antes de tudo, em pregnenolona. Então, para praticamente todos os outros hormônios esteroides, essa seria a reação inicial. Então, basicamente, para uma célula ser uma célula capaz de secretar
hormônio esteroide, a gente já sabe que essa célula tem que ter o quê? Desmolase. Ela tem que ter essa enzima, né, para isso. Essa pregnenolona, então, a partir dela, outras substâncias serão geradas. Que outras substâncias serão essas? Aí vai depender de qual é a glândula, de qual é a célula endócrina. Porque, de acordo com a especificidade dessa célula endócrina, é que haverá algumas enzimas nessa que em outras não. Como, por exemplo, a conversão de pregnenolona entre substâncias intermediárias até virar aldosterona e cortisol, por exemplo, depende de enzimas que estão bastante expressas na glândula da suprarrenal. Já a conversão da pregnenolona nessas vias esteroidogênicas de uma substância em outra, que irá gerar testosterona, por exemplo, está presente, essas enzimas estão presentes de forma bastante presente nos testículos. E a testosterona também precisa ser, em algum momento, convertida em outros produtos finais, como DHT, para poder agir na genitália externa, ou, ou enfim. Isso aqui a gente vai ver quando a gente vai falando de testosterona, a gente vai entender isso aqui melhor. Quando a gente está falando sobre, em um curso ou em uma aula, na aula de graduação, por exemplo, quando a gente está vindo mais a fundo a fisiologia endócrina isolada, né, que a gente está vendo os processos de síntese de cada um desses hormônios, aí seria mais interessante em se debruçar de todas essas reações aqui. É o colesterol sendo convertido em uma outra substância, essa outra substância tem uma enzima que converte ela em outra, depois essa outra é convertida em outra, e assim por diante. O que acontece é que algumas dessas substâncias já serão propriamente hormônios esteroides, e outras são meramente substâncias intermediárias que estão ali só para serem transformadas em outras. E quem vai decidir se essa substância vai virar uma coisa e não a outra é a presença da enzima específica para isso. E é isso que vai se diferenciar, por exemplo, de uma célula esteroidogênica para outra. É a presença da enzima específica. Mas tem alguns casos em que todas elas são capazes de converter o quê? Colesterol em pregnenolona. A pregnenolona é que vai virar outras coisas, e a partir daí é que as enzimas começam a serem diferentes de acordo com cada um das glândulas ou dos tecidos secretores de hormônios esteroides, ok? Outra característica interessante que a gente precisa entender aqui também é o que? Como é que isso pode ser regulado? Entendo. Um hormônio esteroide, ele é lipofílico. Vocês já sabem por que ele é lipofílico, porque ele é derivado de uma molécula lipídica, que é o colesterol. Ele é feito a partir do colesterol. Esse colesterol é proveniente ou do colesterol trazido pela corrente sanguínea, ou pelas gotículas de lipídio aqui. Nessa microscopia eletrônica, a gente vê uma célula aqui, a própria imagem, já para quem já entende, vocês já podem ver uma microscopia dessa e entender que essa célula aqui provavelmente é uma célula que sintetiza hormônios esteroides. Por quê? O que está sendo demonstrado aqui? Primeira coisa, tem como eu diferenciar a síntese de secreção? Aqui é a hora de a gente entender conceitualmente essa diferença. O que é síntese e o que é secreção? Uma célula sintetizar uma substância é ela produzir, né? Quando se trata de um hormônio esteroide, para ela ser capaz de produzir, ela precisa o quê? Ter as enzimas para isso e ter acesso a um precursor lipídico. Aí então ela produz essa substância que é o hormônio esteroide. Porém, esse hormônio esteroide tem que ser secretado. Para ele ser hormônio, ele tem que agir fora dela, né? Ele tem que ser secretado. Mas ele é lipofílico. Então, como é que ele atravessa a membrana celular para ser secretado, gente? Meramente por difusão. Ele atravessa a membrana celular por difusão. Então, na verdade, não dá nem para separar um evento do outro. À medida que o hormônio esteroide ele é sintetizado, ele já sai da célula. Então, são processos simultâneos. Síntese e secreção, quando se trata de hormônios esteroides, são processos simultâneos, acontecem ao mesmo tempo. Não tem como, por exemplo, um estímulo para essa célula secretar mais ou menos esse hormônio que ela é capaz de secretar, não tem como esse estímulo ser diferenciado, um estímulo só para secretar
ou um estímulo só para sintetizar, que é uma coisa só. Conceitualmente, a gente entende que são dois processos distintos, né? Uma coisa é secreção, outra coisa é síntese. Mas eu não tenho como dizer numa célula que faz isso, que secreta hormônio esteroide, se ela está sintetizando ou se ela está secretando, porque acontece ao mesmo tempo. A molécula esteroide, ela é sintetizada e ela é secretada. São dois processos distintos, mas que acontecem de forma simultânea. Guardem isso, que isso vai ser importante quando a gente estiver falando sobre cortisol, por exemplo, ok? E o que é que está sendo demonstrado aqui nessa microscopia? Olha as gotículas de lipídio dentro da molécula que secreta o hormônio esteroide. Ao redor dela, o que é que a gente tem? Capilares. Então, provavelmente essa célula aqui que ela faz, ela pega moléculas de colesterol dessas gotículas de lipídio, ela tem as enzimas responsáveis pela conversão desse colesterol em pregnenolona e assim por diante. Ela, para isso, ela precisa ter muita mitocôndria, porque as primeiras etapas dessas conversões dependem da função mitocondrial, essas enzimas elas estão lá, então aqui a gente vê a crista tubular e a gente vê bastante mitocôndria dentro dessa célula, então provavelmente ela é uma célula que secreta hormônio esteroide. E aqui a gente vê uma célula endotelial penetrada, permitindo também, facilitando a própria difusão do hormônio esteroide para fora, mas ele não precisa de ajuda, na verdade, ele já se difunde pela própria membrana. Agora que a gente vai falar de outro tipo de hormônio, a gente vai ver como isso pode ser bem diferente, quando a gente vai falando de hormônios peptídicos, ok? Então guardem isso. Resumindo, tudo que a gente falou aqui de hormônios esteroides, essas características aqui é que são importantes para vocês nunca mais esquecerem, ok? Então, papel e caneta na mão. Sempre que a gente estiver falando de mecanismos de ação de hormônios esteroides, se vocês lembrarem das características bioquímicas, biomoleculares, na verdade, dessas substâncias, é isso que vai definir como é que ela é secretada, qual é o padrão de secreção dessa substância, como é que ela é transportada, como é que é o seu mecanismo de ação na célula-alvo. Tudo isso é determinado, gente, pelas suas características biomoleculares. Por exemplo, a solubilidade dessas substâncias. Lipídios são solúveis em água? A gente sabe que não, né? Um precursor lipídico, algo que é derivado do colesterol, que é um precursor lipídico, não tem como se ligar às moléculas de H2O, ele não se dilui em água. Então a gente já imagina que essas substâncias sejam transportadas na corrente sanguínea de uma forma facilitada. Por quê? Porque senão elas serão atraídas, elas se atrairão só por quem for lipídico também, gerando trombos, né? E a gente sabe que não é necessariamente isso que acontece. Então a gente já sabe como é que os hormônios esteroides são transportados na corrente sanguínea através de proteínas que estão lá para serem proteínas carregadoras desses hormônios. Esses hormônios esteroides ou moléculas sinalizadoras lipofílicas em geral, elas são transportadas na corrente sanguínea não de formas dissolvidas, não de formas solubilizadas na corrente sanguínea, mas sim transportadas por proteínas carregadoras, ok? Outra coisa, o padrão de secreção e a meia-vida, principalmente por essas moléculas estarem ligadas, presas a proteínas carregadoras, e devido a esse padrão de secreção e a outros eventos moleculares de ação na sua célula-alvo também, isso determina que essa substância, esse hormônio esteroide, tem uma meia-vida maior. Meia-vida é o que, gente? É basicamente o conceito de meia-vida, que é importante para a gente entender também. É o quanto leva de tempo para esse hormônio agir e depois da sua ação na sua célula-alvo, o organismo se livrar, se depurar desse hormônio também, porque ele tem que ir para algum lugar, ele não some, né? Ele tem que ser metabolizado também, alguma coisa tem que acontecer com ele. Então, meia-vida é esse conceito. Hormônios têm meia-vida de tantos minutos, de tantas horas. Geralmente, hormônios esteroides têm meia-vidas mais longas. O fato deles serem lipossolúveis significa o que também? Lembra que eu falei para vocês sobre receptores?
Então a gente já começa a imaginar onde é que vocês acham que estará o receptor de um hormônio esteroide. Ele pode estar dentro da célula? É interessante que sim, né? Já que ele tem uma lipossolubilidade por ele ser lipofílico, quando ele chega na célula-alvo, ele consegue atravessar a membrana celular e chegar até o seu receptor que está dentro da célula. Então, receptores para hormônios esteroides, geralmente eles, não necessariamente, mas geralmente eles são receptores que estão no citoplasma ou no núcleo da célula. Isso, consequentemente, já define quais serão os seus mecanismos de resposta celulares também. Outra coisa importante, eu acabei de falar para vocês a respeito do armazenamento desses hormônios esteroides dentro da célula secretora. Uma célula que secreta hormônios esteroides, você acha que essa célula consegue sintetizar o hormônio esteroide, guardar ele dentro dela, para só quando chegar a hora secretar para a corrente sanguínea? Não pode, né? Eu já acabei de falar para vocês que isso é processo simultâneo. Ela não consegue guardar. Por quê, gente? Devido à lipossolubilidade desse hormônio, dessa substância. O que permite com que as células guardem moléculas dentro delas são membranas celulares, que dividem as organelas entre si, né? Dividem organelas do citoplasma. Se essa substância, se esse hormônio, ele tem afinidade por membrana, já que ele é lipofílico, não tem como organela nenhuma guardar ele dentro da célula. Então, não existe a possibilidade de armazenar hormônio dentro dela. Por isso que a síntese e a secreção são hormônios, são processos simultâneos. Isso influencia também o seu padrão de secreção. Para você estimular a secreção de um hormônio esteroide, como é que a gente faz? Você tem que estimular a sua síntese de alguma forma. Como é que você estimula a síntese? Estimulando a ação daquelas enzimas responsáveis por pregnenolona, em outra, essa outra, em outra, e assim por diante. Se eu estimular a atividade dessas enzimas, eu consigo aumentar o quanto de hormônio esteroide está sendo produzido, porque não tem como estimular só a secreção, por exemplo. Então é o que a gente costuma dizer que ela tem uma regulação no nível da síntese e não no nível da secreção. Tem que ser no nível da síntese. E esse quadro resume tudo que a gente está falando. Hormônios esteroides, síntese e armazenamento, são sintetizados a partir de precursores, de acordo com a demanda. Por que de acordo com a demanda? Porque não tem como ser guardado. Então, precisou faz mais. Não tem como você ter um armazenamento prévio para quando precisar já ter pronto. Isso não existe com relação ao hormônio esteroide, ok? A liberação pela sua célula secretora é através de difusão simples, já que ele tem afinidade pela membrana. Seu transporte no sangue é ligado a proteínas carregadoras. Sua meia-vida é longa. A localização do seu receptor é no citoplasma ou no núcleo. Existem casos de receptores na membrana também. A sua resposta que ele desencadeia depois dele se ligar ao seu receptor na célula-alvo é o que? Geralmente é aquela resposta que eu falei de ativação de genes, ou seja, uma resposta genômica para transcrição e tradução. Pode ter efeitos genômicos também, algumas exceções, ok? E essa resposta-alvo, que é que esse mecanismo de resposta vai desencadear a indução da síntese de novas proteínas. É aqui que a coisa começa a ficar interessante, gente, porque quem são essas novas proteínas? Essas novas proteínas podem ser outros hormônios. Proteínas podem ser hormônios. Essas proteínas aqui, elas podem ser outras enzimas esteroidogênicas, por exemplo. Elas podem ser canais, elas podem ser bombas. Então, é assim que as coisas irão acontecendo. Exemplos de hormônios esteroides: estrogênio, androgênios, cortisol. A gente vai falar desses três. Existem hormônios derivados de outros precursores lipídicos, que não só o colesterol, como algumas formas de vitamina D, que hoje já é considerado um tipo de hormônio que é derivada dos calciferóis, e algumas prostaglandinas e feromônios que são derivados de ácidos graxos, e não exatamente do colesterol. Inclusive, gente, interessante, o próprio ácido graxo livre,
ele pode agir de forma parecida com uma molécula sinalizadora, às vezes. A gente vai ver em alguns casos. Ou seja, ele nem foi convertido em nada. Às vezes o próprio ácido graxo vai para a corrente sanguínea, chega numa célula-alvo e estimula algo lá. A gente vai ver como é que isso acontece no tecido adiposo marrom, por exemplo. Bastante interessante. As coisas começam a se interligar. E, por fim, como é que esse hormônio, esteroide, geral, não estou especificando nenhum ainda, como é que ele age na sua célula-alvo, qual é esse mecanismo. A gente já deu algumas dicas, né? Já introduziu alguns desses elementos para vocês. A gente já sabe como é que ele é sintetizado, a gente já sabe como é que ele é transportado na corrente sanguínea, aqui, ó, através de uma proteína carregadora. Gente, o que é que uma proteína carregadora faz? Proteína, geralmente essa proteína é uma proteína que tem a capacidade em um lado dela, em uma subunidade, ela consegue se ligar ao H2O, né, uma molécula de água, e em outra subunidade ela consegue se ligar à molécula lipídica, ao hormônio esteroide. Ela faz então esse processo de intermédio, né? Ela transporta, ela se prende à água de um lado e se prende ao hormônio esteroide do outro. É como se ela tivesse dando uma mão à água e outra mão ao hormônio esteroide, levando ele para a sua célula-alvo. Mas como é que esse hormônio vai chegar na sua célula-alvo e como é que ele vai agir nela? Primeiro, ele tem que se livrar da proteína carregadora. Ele não vai entrar com tudo, né? Ele não vai entrar com a proteína carregadora dentro dessa célula-alvo. Ele se livra da proteína carregadora, entra na célula-alvo e lá dentro ele encontra o seu receptor, que pode ser um receptor citoplasmático ou um receptor nuclear. Esse receptor nuclear, muitas vezes, ele já está prontinho lá no DNA, pronto para ativar um gene específico. Ou, se for um citoplasmático, o hormônio se liga a ele, ele se transloca lá para dentro do núcleo, já que ele atravessa membranas, né? Então ele consegue entrar no núcleo para desencadear, assim, uma resposta genômica. O que é uma resposta genômica? Induzir a transcrição de algum RNA mensageiro específico para alguma proteína que é a resposta a esse hormônio nessa célula-alvo, desencadeando o quê? A regulação da transcrição gênica de alguma proteína, que será traduzida, sintetizada e gerará novas proteínas. Aí, geralmente a gente imagina, mas voltando aqui para o início. Antes de tudo, como é que esse hormônio se livra da sua proteína carregadora? Na graduação sempre me fazia essa pergunta, né? É algo mais simples do que a gente pensa, não é uma sinalização específica que chega aqui e manda: olha, hormônio, está ali o seu receptor, pode se livrar da proteína carregadora. Na verdade, o que existe é uma lei, que é a lei da ação de massas, que de forma tônica existe sempre uma quantidade, gente, de hormônio livre, certo? Que é o que a gente chama de taxa livre, de fração livre do hormônio. Essa fração livre do hormônio é uma constante de uma concentração plasmática da quantidade desse hormônio esteroide que não está presa à sua proteína carregadora. Sempre vai existir uma baixíssima, isso vai variar de hormônio para hormônio, mas sempre vai haver algum hormônio que está livre. Se ele está livre, ele está pronto para entrar na célula-alvo e encontrar o seu receptor lá dentro, ok? Isso é o que a gente chama de fração livre. É esse hormônio da fração livre que vai entrar dentro da sua célula-alvo. Aí, então, você me pergunta, então para que esse hormônio ligado à proteína carregadora? Porque é só dessa forma que ele consegue chegar à sua molécula-alvo. Então, essa fração livre, ela depende o quê? Da quantidade de secreção da célula endócrina e da taxa de degradação também, porque muito desse hormônio que está livre, gente, aqui na corrente sanguínea, não vai encontrar célula-alvo, ele precisa ser degradado, depurado no fígado, pela função renal também, ele vai ser degradado. A resultante disso significa o quê? Da fração livre do hormônio, que é a nossa conhecida fração livre que a gente dosa na corrente sanguínea, por exemplo, de algum hormônio, a gente está dosando a fração livre dele. Porém, a fração livre, ela também é dependente do quanto de hormônio está ligado à sua proteína carregadora
Por quê, por exemplo? Se eu aumentar a quantidade de proteína carregadora, por exemplo, eu posso diminuir a fração livre do hormônio, correto? Porque vai sobrar menos hormônio livre, já que eu tenho mais proteína carregadora, tem mais hormônio ligado à proteína carregadora, então a fração livre vai diminuir. E também a taxa de ação desse hormônio na sua célula-alvo, ou seja, a taxa de afinidade de reação dele com o seu receptor na célula-alvo. Essas, esses dois elementos, essas duas características, a sua ligação à proteína carregadora e a sua ligação ao seu receptor na célula-alvo, não é algo, não é uma via de mão única, né, gente? Não é não é algo que está parado, pronto, é essa quantidade. Na verdade, existe hormônio se ligando, existe hormônio livre, existe hormônio se ligando, existe hormônio livre. A resultante disso vai ser o quê? A fração livre do hormônio. Eu fiz uma animação para a gente entender como isso é simples. Conceitualmente, de forma abstrata, parece ser complicado a gente entender o que é a fração livre do hormônio. Mas entenda, aqui em preto eu tenho proteínas, certo? Aqui é a membrana celular, isso aqui são minhas arcas. Aqui é a membrana celular. Vermelho, aqui essas bolinhas vermelhas são as moléculas lipofílicas, são os hormônios esteroides. Aqui é o quanto de hormônio está ligado às suas proteínas carregadoras no sangue, ok? Podem ver que algumas não estão ligadas às proteínas carregadoras. Tem uma aqui que até entrando na célula já está. Essa quantidade, gente, de célula que nem está ligada ao receptor, nem está ligada à proteína carregadora, está livre no plasma, é a fração livre do hormônio. Essa fração livre ela é dinâmica, ela, ela depende dessa variação do quê? Do quanto de hormônio está ligado ao seu carregador e do quanto de hormônio está ligado ao seu receptor. Porém, o que, que acontece? Aqui à direita, esse hormônio que está ligado ao seu receptor, ele vai agir e vai ser depurado, né? Então, beleza, agiu e foi-se embora. Aumenta-se, então, a probabilidade desses hormônios da fração livre se ligarem aos receptores que estão disponíveis. Quando isso acontece, a fração livre vai fazer o quê? Vai ser favorável a hormônios que estariam ligados a proteínas carregadoras, na verdade, preencherem essa fração livre. Uma vez que eles fazem isso, outros hormônios da fração livre se ligam a hormônios das proteínas carregadoras. Isso é uma continuidade, porque mais hormônios estão sendo secretados pelas células secretoras e assim por diante. Isso está sempre acontecendo. Tranquilo? E no final, ele age na célula-alvo, encontrando o seu receptor. Um dos tipos de receptores é esse receptor nuclear. Aqui eu vou destacar para vocês o que é um receptor nuclear, não só com relação a hormônios esteroides em si. Sempre que a gente estiver falando de receptor nuclear, a gente vai estar falando, na verdade, gente, o que é um receptor nuclear, seja para hormônio esteroide, seja para o que for. Na verdade, geralmente esse receptor ele é um complexo proteico, ele é um complexo de várias proteínas que tem essa capacidade de se ligar ao DNA, ativar a transcrição de gene específico nesse DNA, dele recrutar proteínas coativadoras de fatores de transcrição também serem ativados para isso e de se ligar ao hormônio que é alvo para esse receptor. É o que está sendo demonstrado aqui. Isso aqui é um complexo proteico, não é só uma proteína, né? São várias proteínas, várias subunidades, que o que é esse complexo proteico é o receptor nuclear, ok? Geralmente ele tem o quê? Uma subunidade que se prende a um elemento de ligação do DNA. O DNA ele tem um elemento de ligação ao receptor. O DNA ele também tem uma sequência que é justamente a parte que é sensível à ativação, uma vez que o hormônio se liga a esse receptor, existe a transcrição de um gene que a gente chama de gene-alvo. Esse gene-alvo é um gene específico para tal proteína, para tal enzima, para a síntese de tal proteína específica. A gente vai falar de vez em quando nisso também.
O que é esse ligante aqui, gente? O ligante, ó, aqui é o hormônio esteroide chegou, então geralmente existe o quê? Uma subunidade desse complexo proteico, então uma subunidade que é responsável por quê? Por ter afinidade pelo hormônio esteroide, pelo ligante. Então são subunidades com funções diferentes nesse receptor. E também existe uma subunidade responsável por trazer, por puxar, por ativar proteínas que são coativadoras. Sempre que a gente falar de proteínas coativadoras, a gente está falando de uma reação química de atração, de afinidade, que é necessário que aconteça para poder esse hormônio chegar aqui e ativar esse gene. Às vezes, não basta ele se ligar ao seu receptor, ele tem que se ligar ao seu receptor, esse receptor tem que desencadear uma reação química que ativa e atrai proteínas coativadoras. Muitas vezes isso é o evento que vai ativar a transcrição de um gene-alvo. O que acontece, por exemplo, com essa proteína que é o receptor de esteroides, receptor do cortisol, receptor de corticóide. Aqui a gente vê que ele é uma proteína. Esse receptor é uma proteína ligado a um elemento de ligação ao receptor. Ele tem um sítio de ligação ao hormônio e ele tem um sítio de ligação a uma proteína coativadora. Aqui a gente vai falar melhor quando a gente vai falando do cortisol, mas só para vocês não verem, para a gente sair um pouquinho da abstração tão grande, né, para a gente ver um exemplo prático, um exemplo específico. O cortisol, que é um hormônio esteroide, ele atravessa a membrana, ele se liga ao seu receptor. O receptor do cortisol é um receptor citoplasmático. Mas olha o tanto de proteínas que são esse receptor. É um complexo proteico, na verdade. Nesse caso aqui, uma vez que o hormônio se liga ao seu receptor, esse receptor ele vai ativar uma série de reações químicas, uma delas faz ele se livrar desse complexo proteico, que é um complexo repressor, que está reprimindo a ativação. Uma vez que ele se livra desse repressor, o hormônio ligado ao receptor está livre para se dimerizar, ser translocado até o núcleo da célula e lá ele ativar algum fator de transcrição responsável pela transcrição de um gene-alvo. Então, é basicamente um geralzão do que acontece com sinalizações intracelulares que levam à ativação da transcrição gênica. Muitas vezes o receptor não passa por isso aqui, muitas vezes o hormônio já vai direto lá para o núcleo. A gente vai ver alguns casos desses também, ok? E essa resposta nuclear, como eu já falei para vocês, irá envolver todos esses mecanismos de ação. Porque, gente, controlar a expressão gênica é uma via de se controlar também taxa de ação enzimática, transporte de íons, de moléculas através de membranas, porque a expressão gênica pode ser controladora de uma proteína que é justamente uma enzima, que é um canal, que é um transportador de membrana, então tudo isso está interligado. É diferente agora, a gente vai ver, dos hormônios peptídicos. Hormônios peptídicos, gente, o que é um hormônio peptídico? É uma proteína. A gente não pode esquecer do fato de que hormônios peptídicos são proteínas. Só que proteínas que têm uma função que não é de enzima, não é de canal, não é de bomba. Essa é uma proteína que vai ser sintetizada por essa célula e essa célula vai colocar essa proteína para fora, ela vai agir de forma parácrina ou endócrina ou justácrina ou autócrina, como a gente já mencionou, ela vai encontrar um receptor numa célula-alvo e vai desencadear uma resposta nessa célula-alvo. Isso é um hormônio peptídico. Então não esqueçam que o hormônio peptídico, como o nome já diz, ele é uma proteína. Ele é feito de aminoácidos com ligações peptídicas. Isso aqui é a insulina, por exemplo. A gente vai falar bastante, então entendam bem essas características do hormônio peptídico, que a insulina, que talvez a gente vai ter 16 horas aula só sobre ela, muitas das respostas para a gente entender os mecanismos de ação da insulina, de tudo que ela faz, muitas respostas estão aqui, pelo fato dela ser um peptídeo, pelo fato dela ter características
bioquímicas, biomoleculares de proteínas que são inerentes às proteínas. É isso que a gente vai falar agora. Diferentemente dos hormônios esteroides, como é que essa célula que faz hormônios peptídicos, como é que ela consegue sintetizar? Da mesma forma como ela consegue sintetizar qualquer proteína, através do processo de síntese proteica. O que é a síntese proteica? É aquele processo que a gente estuda lá no ensino médio, de que você tem a transcrição de um gene que é ativado, que manda a ordem para quê? Para ser produzido o RNA mensageiro, que vai lá para o retículo endoplasmático granuloso, começa a síntese a produzir uma sequência de peptídeos que vai sendo processado. Esse peptídeo, no caso, quando a gente está falando de hormônios peptídicos, o primeiro peptídeo gerado é o que a gente chama de pré-pro-hormônio, que depois vai ser processado em pró-hormônio, que vai ser guardado e continua sendo processado por enzimas nesse processo de síntese proteica. Nesse caso aqui, ele tem a característica de que, aqui já está bem evidente, uma clara distinção dele para os hormônios esteroides, que é o quê? Ele está sendo armazenado em vesículas. Vesículas o quê? Que serão vesículas secretoras. Por quê, gente? Hormônio peptídico não tem afinidade nenhuma por membrana. Proteína, em geral, não tem afinidade nenhuma por membrana. É totalmente lipofóbico. Então, ele pode ser guardado dentro da célula. Isso vai ser muito importante para a gente entender os mecanismos de síntese de hormônios peptídicos. Ele é armazenado em vesículas secretoras. Quando ele recebe sinal para ser secretado, essa secreção vai acontecer através de quê? Pelo aquele processo que a gente conhece chamado exocitose. Então, diferentemente dos hormônios esteroides, existe um mecanismo de regulação separado para sua secreção, que são os mecanismos de regulação da exocitose. Geralmente ela é o quê? Dependente de cálcio. A gente vai ver isso aqui também. Isso aqui é bem claro na secreção da insulina. Isso aqui é muitíssimo importante para a gente entender como é que o pâncreas, por exemplo, consegue ser sensível às oscilações de glicemia e, em resposta a isso, secretar mais ou menos insulina. Tudo tem a ver com isso aqui, com a capacidade que uma célula específica lá no pâncreas tem de secretar esse peptídeo, que vai ser a insulina, ok? E essa secreção, ela acontece em uma etapa separada da sua síntese. Por quê? A síntese proteica gera um peptídeo que pode ser guardado nessa vesícula secretora. Essa vesícula secretora fica lá guardadinha, esperando um sinal. Quando esse sinal chega, é o sinal para ver o que? Exocitose. O que é exocitose? É aquele processo em que a membrana dessa organela, dessa vesícula, se liga, se junta, na verdade, né, se une à membrana celular e o conteúdo dessa vesícula é jogado para fora, fica livre. Quem é o conteúdo dessa vesícula, gente? É um hormônio peptídico. Então, esse é o processo de síntese do hormônio peptídico. Mas, para isso, ele precisa ter sido sintetizado antes. A grande diferença aqui é que pode haver síntese prévia, né? Essa célula ela tem a capacidade de sintetizar esses peptídeos previamente, guardar dentro dela, e na hora de secretar, quando ela receber o estímulo para, opa, tá na hora de eu botar esse hormônio aqui para a corrente sanguínea, já tem o hormônio pronto. Ela não precisa fazer do zero, né, como é no caso dos hormônios esteroides. E o que define isso? Na verdade, existem fatores transcricionais específicos que foram definidos no processo de diferenciação dessa célula, que são processos de diferenciação inerentes a qualquer célula do organismo, porque uma célula beta do pâncreas é diferente de um neurônio, claro, porque existem genes que são responsáveis por controlar fatores transcricionais específicos que no neurônio permitem a secreção de neurotransmissores. Já na célula beta, não são neurotransmissores que ela vai secretar, é uma insulina, por exemplo. Então, isso foi definido no processo de diferenciação de uma célula para outra. E pode haver um estímulo na região promotora desse gene, o gene responsável por essa expressão gênica, pela síntese dessa proteína específica, que é esse processo que está acontecendo aqui.
Como é que um estímulo consegue estimular uma célula a sintetizar um hormônio peptídico? Aqui em cima, a gente tem o quê? No número 1, a gente tem o núcleo da célula. O que é que esse núcleo da célula está fazendo, gente? Está produzindo RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele já é um molde, digamos, para aqui no ribossomo já começar a ser produzido, no retículo endoplasmático, já começar a ser produzido, seguindo esse molde do RNA mensageiro, uma sequência peptídica. Ela começa a sintetizar esse peptídeo aqui. O que é que contém esse peptídeo? Vários aminoácidos em sequência, né, ligados através de ligações peptídicas. Uma dessas sequências de aminoácidos estão aqui simplesmente para essa célula conseguir identificar qual é essa proteína que ela está fazendo. Essa sequência que a gente chama é a sequência sinal. Uma vez que essa célula se livra da sequência sinal, a liberação dessa sequência sinal deixa separada, deixa pronta uma outra sequência de peptídeos que é o que a gente chama de pró-hormônio. Não é o hormônio ainda, ok? Ainda é o pró-hormônio. Mas o primeiro processamento é a liberação dessa sequência, que é a sequência sinal, que enquanto ele está ligado ainda à sequência sinal, não é nem o pró-hormônio ainda, ele é o pré-pró-hormônio. Liberou a sequência sinal, virou pró-hormônio. Esse pró-hormônio ele vai ser encapsulado através de vesículas de transporte. Ele vai formar o aparelho de Golgi. Dentro desse aparelho de Golgi, ele sofre outros processos de modificações enzimáticas. Ele pode ser quebrado, ele pode ser glicosilado, ele pode ser fosforilado. Muitas reações podem acontecer, processamentos desse peptídeo, até ele ser encapsulado nessa vesícula que vai ser propriamente dita a vesícula secretora. Quando a vesícula secretora for formada, o que é que vai existir dentro dela? O hormônio ativo, o hormônio propriamente dito, e os fragmentos de peptídeos que não vão formar o hormônio ativo, né? Eles foram quebrados. Para depois essa célula receber um sinal para fazer exocitose e liberar esse hormônio para a corrente sanguínea. Então, durante esse processo de síntese e secreção do hormônio, não somente a expressão gênica regula qual é o hormônio peptídico que ela vai estar produzindo. Na verdade, existem outras regulações depois que ela forma o pró-hormônio, porque esse pró-hormônio ele continua sofrendo alterações até antes do hormônio ativo ser secretado. Isso é o que a gente chama de regulações pós-transcricionais e pós-traducionais também. Porque, por exemplo, aqui a gente não vai se aprofundar tanto em biologia molecular, né, gente? Mas vocês sabem, alguns de vocês devem saber, que a transcrição de um gene é basicamente o quê? Isso aqui vai ser a introdução à biologia molecular mais rápida que vocês já tiveram na vida de vocês. A transcrição de um gene é basicamente o quê? Você tem uma região codificadora de um gene composta de exons e introns. Para esse gene ser transcrito, ele sofre um processamento que vai gerar esse molde, que é o RNA primário. Esse RNA primário ainda contém os exons e introns, porém, depois de se formar, para se formar o RNA propriamente dito, o RNA mensageiro propriamente dito, tem que haver a separação dos exons e dos introns, e os exons eles irão se reconfigurar entre si. Só aí já pode haver uma alteração. A ordem desses exons pode ser alterada, gerando possibilidades de formação de proteínas diferentes. Por exemplo, se eu tiver uma sequência específica de exons, eu gero proteína tal. Se eu alterar essa ordem, eu posso gerar outra proteína, mesmo isso tendo partido de um gene só. Essa é a riqueza de possibilidades. Esse é o que a gente chama de processamento pós-transcricional. Nesse momento, para ainda poder formar o RNA mensageiro. Depois que o RNA mensageiro é formado, que ele leva o molde para haver a sua tradução, o que é a tradução do RNA mensageiro? É quando a célula forma aquele molde de peptídeo, quando ela vai copiando esse RNA mensageiro, ela vai sintetizando o peptídeo, que é o pré-pró-hormônio, para depois ser formado o pró-hormônio, e ao longo dessa formação ele pode receber o processamento que a gente chama de
transcricional. Por quê, gente? Esse gene já foi transcrito. Esse RNA mensageiro já levou a ordem da síntese de uma proteína específica. Porém, antes da proteína específica ser decidida qual ela será, ele pode sofrer outros processos químicos, que pode ser, como eu já falei para vocês, a adição de uma molécula de glicose, de um fosfato, enfim. Por exemplo, alguns hormônios não são proteínas especificamente ditas, são glicoproteínas. Eles precisam ser glicoproteínas para serem reconhecidas pelos seus receptores na sua célula-alvo. Então, em alguns casos, a gente vai falar aqui, ó, o estímulo para esse hormônio aqui, ele estimula a glicosilação desse peptídeo. Vai parecer uma coisa complicada, mas você já sabe do que a gente está falando, ok? A gente está falando desse processamento pós-transcricional. O final da história é a liberação do hormônio, é o encapsulamento do hormônio com tudo que foi gerado dentro dele, né? Que às vezes quando você tem a quebra daquele grande peptídeo em outros pedaços dentro da vesícula secretora antes dele ser secretado, um desses pedaços, alguns desses pedaços, será o hormônio peptídico. Os outros pedaços podem ser outros hormônios ou podem simplesmente serem fragmentos, resíduos, que é o que acontece no caso da insulina. A insulina ela é quebrada, a sua formativa é a sequência peptídica que vai formar a insulina, e o peptídeo C é como se fosse um fragmento que a gente não conhece mecanismo biológico para ele. Ele não tem receptor, não desencadeia a resposta. Então ele é um fragmento, é como se fosse um resto, né? Uma sobra. Essa possibilidade de processamentos na síntese dos hormônios é o que permite, por exemplo, alguns exemplos que a gente sempre dá nesse entendimento, o pré-pro-hormônio do TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina, isso aqui a gente vai falar quando chegar a hora de falar sobre ele possui 6 cópias dele, 6 cópias de 3 aminoácidos. O que acontece com esse pré-pro-hormônio? Como eu falei para vocês, primeiro é liberada essa sequência sinal. Cada uma dessas cores aqui, gente, é uma sequência específica de peptídeo que se repete, vai se repetindo. ABCD se repete ABCD, ABCD, e aqui já é o azul é uma outra sequência, o rosinha já é outra sequência, assim por diante. Essa grande sequência aqui, quando ela ainda está toda ligada, ela é o pré-pro-hormônio. Depois essa sequência sinal vai ser quebrada, vai ser liberada. Essas sequências aqui demonstradas em azul, elas se recombinarão e é essa sequência que formará o hormônio, o TRH. E os fragmentos aqui, que são outras sequências, os peptídeos, serão outros fragmentos peptídicos sem função biológica conhecida. No caso de um gene conhecido como proopiomelanocortina, que é o gene que vai ativar a transcrição de uma proteína, de um grande peptídeo, que é a proopiomelanocortina, que a partir dele serão sintetizados vários hormônios peptídicos. Por exemplo, quando você tem a separação, a quebra dessa sequência peptídica, você processa essa proopiomelanocortina em ACTH, em lipotrofina, em beta-endorfina, ou seja, a endorfina ela é proveniente da mesma sequência peptídica original do ACTH. A gente vai falar sobre esse ACTH também, ele tem a ver com a regulação do cortisol, ok? Então, de um mesmo gene, de uma mesma sequência peptídica original, eu posso ter aqui o que? 3 hormônios peptídicos diferentes, na verdade são mais ainda, não são só 3, ainda ter fragmentos peptídicos, porque essa sequência aqui, a própria melanocortina, ela é muito grande. Então ela é processada, ela é quebrada e cada um dos pedacinhos vira outros hormônios. No caso da insulina, ela é processada em quê? Em insulina, em peptídeo C, que é esse exemplo aqui embaixo. Uma vez encapsulada aqui na vesícula secretora, já está pronto para receber um sinal que vai ativar o que? A exocitose. Essa exocitose, gente, qual é o sinal para a exocitose? Geralmente esse sinal é o aumento do cálcio intracelular. Lembrem disso, quando a gente estiver falando lá de pâncreas secretando insulina, isso aqui é importante a gente lembrar. Quando o cálcio intracelular aumenta devido a diversos estímulos, é o sinal necessário para empurrar essa vesícula secretora para fora.
É necessário também que haja toda uma estrutura de citoesqueleto intacto, né, que haja a membrana da vesícula, se ligue à membrana da célula, então você tem que ter um citoesqueleto funcionando para isso, mas o sinal necessário, geralmente, é o aumento do cálcio intracelular, muito parecido com a liberação dos neurotransmissores nas sinapses, por exemplo, né, que o cálcio aumenta no neurônio para liberar o neurotransmissor, que é bem parecido porque a gente está falando de exocitose. Então, diferentemente dos hormônios esteroides, esse processo ele é bem distinto, né? Você tem a síntese, que foi todo esse processo complicado que a gente viu de síntese proteica, você tem toda uma possibilidade de processamento de sequências peptídicas para sintetizar o hormônio peptídico que pode ser guardado dentro de uma vesícula secretora, e você tem separadamente o processo de secreção. Então, a regulação da secreção do hormônio peptídico, ela pode ser tanto no nível da síntese como no nível da secreção. Geralmente, o que acontece? Essa célula aqui, ela faz previamente, ela sintetiza o seu hormônio peptídico, guarda, e quando ela recebe um estímulo maior, ela libera logo o que está guardado. Se esse estímulo continuar, acaba, se esgota o que está guardado, e esse estímulo que continua começa a estimular ela a fazer o quê? A sintetizar mais hormônio peptídico, mas são duas coisas separadas, são processos distintos, bem diferentes dos hormônios esteroides. Então, quando a gente estiver falando de insulina ou de outro hormônio peptídico, que a gente falar que estímulo tal faz a célula beta ser regulada no nível da secreção, ou em outro caso, no nível da síntese, vocês já sabem do que é que a gente está falando, né? Aqui na microscopia eletrônica, o que, é que a gente vê? Isso aqui provavelmente é uma célula, eu sei que ela é, né? Mas só para a gente saber que ela é, o que é que nos induz a achar que isso aqui é uma célula que está sintetizando hormônios peptídicos. Basicamente aqui, essas bolinhas mais escuras, gente, tudo que está mais escuro aqui são peptídeos que vão se aglomerando, que vão se formando. Isso aqui são peptídeos sendo sintetizados e sendo guardados dentro das vesículas secretoras. Quanto mais escuro, significa que mais peptídeos completos, maduros, estão se formando. Esses mais clarinhos aqui significa o quê? Que os peptídeos ainda estão começando a serem processados naquele processo que a gente acabou de ver. Isso aqui é o que a gente chama da formação das vesículas secretoras. Ao redor dessa célula aqui, perifericamente, olha o tanto de vesículas secretoras que a gente tem, um monte desses pontinhos pretos. Então, provavelmente, o que, é que a gente está vendo aqui? Uma célula secretora de um hormônio peptídico, os peptídicos. Novamente, eu destaco para vocês como o entendimento das características biomoleculares dos hormônios peptídicos, a gente entender quais são essas características pelo fato de eles serem proteínas, já nos dá a maioria das respostas de como esses hormônios irão agir. De como ele é sintetizado e secretado, que a gente acabou de ver, de como ele é transportado, de como ele vai agir na sua célula-alvo. A resposta geralmente está nessas características aqui. Por exemplo, proteínas, geralmente elas têm, a maioria das proteínas, elas são polares. Se ela é polar, gente, vocês lembram das características da molécula da água, dela, dela conseguir ter, dela conseguir ter afinidade por moléculas polares. Então, isso significa o quê? Que os hormônios peptídicos, por eles serem proteínas, eles terem polaridade, eles são solúveis em água, em H2O. Eles conseguem se ligar a H2O, eles reagem. Então, eles são solúveis em água, eles são hidrofílicos, bem diferente dos hormônios esteroides. Então, eles não precisam de proteínas transportadoras, né, gente? Eles já são a própria proteína, então ele já vai na corrente sanguínea. Então, isso já nos diz o seu padrão de secreção, a gente já sabe que ele pode ser armazenado, ele pode ter a sua secreção regulada no nível da síntese e no nível da secreção. A gente sabe que o seu transporte na corrente sanguínea é diluído. Já a sua meia-vida, por isso, é mais rápido, obviamente, é mais rápido de agir e é mais rápido do corpo se livrar dele.
E a sua lipossolubilidade, já nesse caso aqui, não existe. Hormônios peptídicos não são nada lipossolúveis. Então, qual é o seu mecanismo celular na sua célula-alvo? Onde é que vocês acham que vai estar o receptor para um hormônio peptídico? Não tem como estar dentro da sua célula-alvo, né, gente? Diferente dos hormônios de esteroides. Ele não consegue entrar na célula. A membrana plasmática não deixa peptídeo passar, a não ser quando existe canal para isso, transportador para isso. Não é o caso dos hormônios peptídicos. Então, ele precisa de um receptor que esteja voltado para o lado externo da membrana celular. Os receptores para os hormônios peptídicos, então, são receptores de membrana. Por quê? Pelo fato deles não serem lipossolúveis. E a gente já sabe que, porém, justamente pelo fato deles não serem lipossolúveis, eles são hidrossolúveis, então eles conseguem ser transportados diluídos na corrente sanguínea, já que a corrente sanguínea, o plasma sanguíneo é basicamente água, né? Então, revisando essas características para a gente jamais esquecer, síntese e armazenamento. Ele possui síntese prévia e armazenamento em vesículas secretoras. Liberação pela célula-mãe é via processo de exocitose, altamente controlado. Transporte no sangue é dissolvido no plasma. Sua meia-vida é mais curta. Localização do receptor é na membrana. A resposta da ligação ligante-receptor, ou seja, receptor ativado pelo hormônio, é o quê? É a ativação de sistemas de segundo mensageiros. Por quê, gente? A gente vai já ver isso aqui. Esse hormônio ele não consegue entrar na célula. Como é que ele vai ativar uma resposta dentro dessa célula se o seu receptor está para o lado de fora, está na membrana? Ele precisa ativar um sistema de segundo mensageiro, que a gente vai já ver a respeito. Resposta geral no alvo é o que a gente já sabe que o hormônio faz. Ele modifica proteínas existentes e induz síntese de novas proteínas. Exemplo clássico, insulina e hormônio da paratireoide. Justamente pelo fato do receptor dos hormônios peptídicos serem de membrana, é o que exige, é o que causa a necessidade de haver a sinalização via segundos mensageiros. Mas antes da gente partir para ela, vamos só lembrar a questão da taxa livre do hormônio. Nesse caso aqui é bem mais fácil de entender mais ainda, né? Porque a gente não tem a questão da quantidade de hormônio preso a proteínas carregadoras. Aqui não existe isso. Aqui em vermelho eu tenho os hormônios e em preto eu tenho os receptores. A quantidade livre é o hormônio que está no plasma, ele já está livre, né? Então, à medida que esse hormônio se liga ao seu receptor de membrana e ele causa sua resposta e é depurado, você tem a taxa livre favorável à reação do receptor com novos hormônios que têm afinidades por eles. Isso aqui é o quê? Uma proteína com afinidade por outra. Afinidade eletroquímica, de alguma forma, uma se atrai à outra, desencadeando a resposta intracelular. À medida que hormônios se ligam aos seus receptores, a taxa livre, a concentração plasmática desse hormônio vai se alterando, induzindo a secreção de mais hormônios e assim por diante.